Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E, chegamos para mais um fim de ano. Agora a gente faz aquela nossa retrospectiva de leitura pelo ano inteiro. Então hoje eu vou fazer para vocês. Eu vou ranquear para vocês todos os livros que eu li esse ano, que são, sei lá, uns 35, não é grande coisa. Mas eu vou ranquear para vocês aqui nessa plataforma chamada Tier Maker, que vai de 3 estrelas até 5 estrelas. Menos que 3 estrelas eu não li nada esse ano, ou se eu comecei a ler eu parei, então eu nem terminei de ler. E aqui, todos esses livros, ou eu tenho resenha no canal, ou eles fazem parte de uma análise completa, ou tem um vídeo dedicado a ele. Então eu vou colocar alguns no card, mas ele limita, né? O YouTube limita quando você pode colocar. Então, se você vê algum livro ali, eu não vou fazer tantas resenhas, eu não vou entrar tão a fundo dos livros, eu vou mais ranquear mesmo. Mas se você quer saber mais sobre o livro, achar interessante, é só pesquisar no canal que deve ter um vídeo dedicado a esse livro. Então, beleza? Isso é o primeiro recado. O segundo é que, eu odeio ranquear com estrelas livros. Se me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu não dou estrelas para livros. E tem um porquê, que é que as estrelas sempre estão mudando, na minha opinião, porque imagina, você dá um livro, sei lá, esse livro eu amei, 5 estrelas. Aí você lê um outro livro que você ama muito mais, você fala, aquele lá não é 5 estrelas, mas não, esse aqui é 5 estrelas. Então, eu acho que as estrelas flutuam muito entre os livros, mas beleza. Eu vou fazer por estrelas, porque eu acho que é de mais fácil entendimento de quem está assistindo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar com os livros que eu terminei o ano passado, porque eu fiz um vídeo igual a esse no final do ano passado. Entretanto, eu ainda não tinha terminado de ler todos os livros. Teve 2 livros que eu ainda li no final de dezembro, que eu não incluí naquele vídeo, que eu vou incluir nesse aqui. Então vamos lá para o Tier Maker e a gente começa a fazer o ranqueamento de todos os livros que eu li esse ano. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui, a tabela que eu fiz. É uma tabela, isso aqui acho que sim, né? E está dividido em 5 categorias. A primeira é 3 estrelas, 3,5, 4, 4,5 e 5. Não tem 5 favoritado nem nada do tipo. Então beleza, vamos lá. O primeiro livro é Battle Royale. Eu li no final do ano passado, em dezembro, e foi um livro que eu gostei muito, assim. É um livro completamente fora da caixinha, fora do ramo que eu gosto de ler. Mas foi uma leitura muito agradável. Os capítulos são curtos. A premissa é uma distopia oriental, onde que alunos de uma escola são levados para uma ilha para eles meio que batalharem entre si ali. Então quem sobreviver vai ganhar. E é uma premissa muito Battle Royale, assim, né? Dos caras ali na ilha se virando, tentando matar o outro, fazendo aliança. Então é muito, muito interessante. E o Battle Royale é legal porque todo final de capítulo ele manda quantas pessoas ainda estão sobrando. Então, era o tempo inteiro querendo dar aquela vontade de ir na frente e falar, será que alguém vai morrer nesse capítulo? Será que vai? Porque tem muita morte mesmo, é bem sangrento esse livro. Mas eu gostei demais, eu gostei bastante mesmo, e eu vou dar 5 estrelas para Battle Royale de Koshun Takami. Outro livro que eu comecei ano passado, se eu não me engano, eu comecei em 2020 e eu finalizei em 2021. Então eu comecei em dezembro e terminei ali no comecinho de janeiro, que é O Poder da Espada, escrito por Joe Abercrombie. E O Poder da Espada faz parte da trilogia A Primeira Lei, então é O Poder da Espada, Antes da Forca e Duelo de Reis. E são 3 livros de fantasia épica, só que é uma fantasia épica onde os personagens são muito mais cinzas do que essas coisas mais clássicas, né? De tipo o do bem contra o vilão do mal, assim. São pessoas humanas com falhas e é muito da hora. E O Poder da Espada eu vou colocar como 5 estrelas também, porque eu amei. E para não ficar voltando para essa série, que tem análise completa aqui, eu já vou falar sobre a série inteira, né? Então, O Poder da Espada é o primeiro livro, que é 5 estrelas. Antes da Forca, 4. E é 4 estrelas porque... E não é 5 estrelas também, eu digo, porque o Antes da Forca, ele passa por muito tempo ali numa jornada. Então, indo de um ponto até o outro, com alguns personagens, e é um pouco cansativo, assim. Mas ainda é muito bom, é 4 estrelas. E o Duelo de Reis é a conclusão, eu gostei demais também, então eu pus em 5 estrelas aqui.
Beleza, agora a Guerra do Velho. E se vocês acompanham, né, o meu canal já há um tempo, você sabe que Guerra do Velho foi o meu primeiro contato com John Scalzi. E apesar de ter gostado de alguns elementos, o livro não me prendeu, justamente porque eu senti que pro protagonista faltou objetivo, assim, né? É meio que um velhão. A gente está numa realidade, só para te contextualizar, a gente está numa realidade em que as pessoas idosas conseguem se alistar para irem para uma batalha intergaláctica. Então eles estão aqui no mundo, 65 anos, eu acho, 75, não lembro. E você se alista e aí você vai para o espaço e lá você meio que tem uma sobrevida, assim. E por mais que a premissa é interessante, por mais que a imaginação do John Scalzi é interessante, o que o protagonista quer na vida, quer evoluir, puta, eu não encontrei nada, então não me prendeu tanto. Então Guerra do Velho eu vou pôr como 3.5. Não, mentira, eu vou pôr 3. 3, pode ser. Eu digo, é porque é foda, né? Porque aquele negócio, né? Tipo, porque se eu ponho 3 e eu gostei um pouquinho mais do outro, aí seria 3,5, mas 4 já é demais. Acho que eu tô super pensando, eu tô pensando mais do que o necessário sobre essas estrelas, né? Beleza. Aí o próximo é Meio Mundo, que foi escrito também por Joe Abercrombie. Então eu li A Primeira Lei, que é O Poder da Espada, Antes da Forca e do Hora dos Reis. E depois eu li a série do Mar Despedaçado, que é aqui, né, Meio Mundo e Meia Guerra. O primeiro livro, Meio Rei, eu li em dezembro, então não tá aqui nesse ranking. Mas o Mar Despedaçado é outra trilogia do Joe Abercrombie, só que é uma trilogia mais YA, talvez, mais jovem. São livros mais curtos, tem uma linguagem mais rápida, talvez, são menos pontos de vista. O primeiro livro, O Meio Rei, é só um personagem. E eu gostei bastante também. Eu gosto muito da escrita do Joe Abercrombie, seja em qual âmbito que ele está atuando. Então, Meio Mundo, mas apesar de eu gostar, eles não chegam perto da Primeira Lei. Então, eu não posso colocar lá em cima, né? Então, eu vou colocar aqui Meio Mundo em 4,5 e Meia Guerra, que é o terceiro do Mar Despedaçado, que também tem, né, a análise completa aqui no canal. E Meia Guerra eu achei um pouco mais fraco, eu vou dar 3,5 para ele. Né, tá bom. Beleza, então em janeiro ainda eu comecei a maior jornada literária da minha vida, que é A Roda do Tempo. E o primeiro livro é O Olho do Mundo. E O Olho do Mundo é um livro difícil, porque ele é um livro denso. Você está começando a jornada da Roda do Tempo. Você está sendo apresentada para a escrita do Robert Jordan, que é uma escrita super lenta, é uma cadência mais lenta. Ele te contextualiza tudo, ainda mais o primeiro livro que está te apresentando todo esse universo. Então é um livro lento, é um livro que te apresenta todos os personagens, você começa a aprender sobre lá a ambientação toda. Só que é um livro muito bom. Só que ele não é um livro tão bom quanto os outros. Então eu vou pôr como 4. Beleza, começamos, 4. E já vou fazer de toda a série, né? Então, A Grande Caçada, O Dragão Renascido e A Ascensão das Sombras. Opa, aqui, isso aí. Então, O Olho do Mundo é dessa forma, é um livro muito, muito legal. Mas ele é denso, ele é um livro de apresentação, ele poderia ser 700 páginas de prólogo para a história que se desenrola. E aí ele cai na Grande Caçada, que é o segundo livro. E a Grande Caçada, puta, tem umas cenas assim que sensacionais, que eu queria tipo enquadrar assim, né? Desenhar e enquadrar eu não, porque eu não sei desenhar, mas alguém profissional desenhar ia para eu enquadrar assim, porque a última cena, principalmente a batalha e tal, puta, é sensacional. Então a Grande Caçada eu vou colocar em 4,5 ou 5? 4,5 ou 5? 4,5, vai. Aí o Dragão Renascido, a gente tem novos pontos de vistas, mas ele apresenta novos personagens que a gente já meio que conhecia, mas a gente nunca teve necessariamente um ponto de vista em si. Então a gente acaba se afeiçoando por novos personagens e é muito legal o Dragão Renascido. Apesar de que também, né, é o mesmo esquema do primeiro, que é meio que eles se divergem para depois se encontrar em tal lugar. É muito legal mesmo, mas eu acho que a Grande Caçada ainda está um pouco melhor. Então eu vou pôr o Dragão Renascido com 4 estrelas.
E aí a Seção das Sombras, que é, né, o maior livro desses 4, é imenso, e aí aqui a gente já está com uma outra estrutura de história, já tem outras coisas acontecendo. Eu gostei demais mesmo e eu vou dar 5 estrelas. Beleza, aí agora a gente tem as Crônicas Saxônicas escrita por Bernard Cornwell. E eu gosto muito da escrita do Bernard Cornwell, né? Eu gosto muito das ambientações que ele traz, então da Guerra dos 100 Anos, ali com a trilogia do Graal, com Azincourt, que ainda está nessa guerra, assim como 1356. E agora eu peguei as Crônicas Saxônicas, que a gente está ali numa Inglaterra em 800 e tanto, onde tem ataque dos dinamarqueses. Numa época em que os dinamarqueses estão atacando e se adentrando ali na Inglaterra, na região inglesa, que hoje em dia é Inglaterra, mas não se chamava assim na época, né? E os dinamarqueses, a partir do momento que eles entram ali, que eles saqueiam, que eles matam, são denominados como vikings. E a gente acompanha a história do Uhtred, que é um moleque nobre que ele é meio que raptado pelos vikings, e ele cresce com os vikings, com a cultura viking, só que depois ele volta para ir atrás do que é seu de direito, que ele abandonou quando ele foi, né, sequestrado pelos vikings. E o Último Reino é o primeiro livro, e eu achei que dos livros da ambientação da Guerra dos 100 Anos e das Crônicas Saxônicas, e esse foi o meu primeiro livro, foi uma escrita muito mais ágil, uma escrita muito mais rápida, e que me fez devorar o livro, assim, li muito, muito rápido. E o Último Reino eu vou colocar como 4 estrelas. E aí são 13 livros no total, a gente vai acompanhar meio que a história do Uhtred, e o Uhtred ele tem o que ele quer, mas ele também está à mercê do rei, então ele meio que tem que seguir o que o rei manda. Aí no Cavaleiro da Morte, meio que a história se desenvolve mais ainda, e eu vou dar 4,5. E Os Senhores do Norte, que é o terceiro livro, que tem reviravolta, e nosso Uhtred se fode e volta, é muito legal mesmo, eu vou dar 5 estrelas. Beleza, aí eu comecei a ler Coração de Aço, escrito por Brandon Sanderson, que é uma distopia onde que as pessoas acabam adquirindo superpoderes. E as pessoas, ao invés de virarem super-heróis, né, acabam meio que se corrompendo e falando, porra, eu tenho superpoder, por que eu vou me sujeitar a viver da forma que os governantes querem? Eu vou impor minha própria realidade aqui. E aí a gente acompanha a história de um menino que não tem superpoder, mas um desses super pessoas matou o pai dele, e aí meio que ele quer entrar num grupo de pessoas chamados executores, que a função deles é descobrir pontos fracos para eliminar possíveis super pessoas que fazem mal à sociedade. A premissa é muito legal, o livro em si, ele tem uma escrita mais rápida assim, mas puta, eu não consegui me conectar tanto com o personagem, então não foi uma leitura tão prazerosa assim. Então Coração de Aço eu vou dar 3,5. Beleza, aí aqui Tempo de Tempestade é meio que um prelúdio para toda a série do The Witcher. Então, aí The Witcher a gente tem 2 livros de contos, 5 livros cronológicos da história real, e aí depois o Andrzej Sapkowski soltou o Tempo de Tempestade, onde que ele meio que conta um prelúdio assim, né? Eu imagino que ele estava querendo contar mais uma história assim do Geralt de Rivia, e aí ele meio que fez um romance, porque não é conto, porque ele é extensozinho até. Só que no final ele dá meio que indícios do final da série. Então, por mais que seja uma história ok, né, grande coisa, é muito legal a gente voltar no universo para ver o Geralt de Rivia e para estar de novo ali com aqueles personagens, principalmente o Geralt, né? Só que, tipo, é ok, né? Pensando em retrospecto que eu li em janeiro, era uma história ok, não é nada tipo, puta, que sensacional isso aqui. Então eu vou dar 3,5. Aí beleza, aí agora a gente vai começar uma das séries que eu mais gostei de ler esse ano. É uma história que, se você não curte anti-herói, você não vai gostar, mas é a trilogia dos espinhos, que é Prince of Thorn, King of Thorn e Emperor of Thorn. Que a gente conta a história do Jorg, que é um príncipe de um reino em que a mãe e o irmão são mortos pelo reino vizinho, e ele tenta vingança, só que o pai dele, né, que é o rei, ele fala, não, estamos tranquilo aqui, a gente está em paz, e aí ele fala, não, eu preciso da minha vingança, e vai pra rua. Pra rua eu digo pra estrada, atrás de pessoas pra juntar, pra eventualmente ele se vingar ali daquele reino vizinho por ter matado o irmão e a mãe dele.
E puta, esse moleque sofre demais da conta. E é muito legal essa ambientação porque ela é passada em uma terra nossa pós-apocalíptica. Então, tipo, teve uma bomba explosão e tal, e agora sei lá quantos anos se passaram e eles voltaram ali pra essa realidade onde eles estão agora. E Prince of Thorn é a apresentação do livro. Eu lembro que eu gostei demais. King of Thorns, eu acho que ele elevou as coisas que iam acontecendo. Eu gostei bastante, ainda mais porque ele aqui no King of Thorns é onde a gente tem mais recursos da nossa realidade, em que eles estão usando lá na frente, que voltou a ser uma era medieval, sabe? Sim, é isso. E Emperor of Thorn eu vou dar como 4,5. Beleza. E o Trilogia dos Espinhos tem análise completa aqui no canal também. Aí beleza, agora a gente está indo pro primeiro clássico, efetivamente, aqui da literatura, que é o Blade Runner, escrito por Philip K. Dick. E puta, que livro legal. Esse livro é tão legal que eu fiz um vídeo em homenagem a ele, um vídeo meio que explicando por que você também deveria ler o Blade Runner, porque é um vídeo mais sofisticado, mas eu gostei demais mesmo. Na verdade, esse livro se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, em que faz meio que uma crítica ali em que a sociedade chega um momento, no futuro também, né, que teve bomba nuclear, todo mundo ali tá meio que fudido, quem não tá fudido imigrou para Marte e deixou aqui o povo só na radiação, assim, né. E aí uns androides meio que fogem de Marte, vêm pra nossa sociedade aqui em São Francisco, se eu não me engano, no futuro, né. E aí a gente tem o nosso protagonista, que ele é meio que um caçador de androides, e ele aposenta os androides. E aí meio que faz crítica à sociedade, vê como que a extinção dos animais vai afetar a gente, né? Vão começar a ter animais elétricos, e quem tiver animais reais, assim, vão começar a ter status na sociedade. Tipo, é muito legal mesmo. E eu vou dar Blade Runner com 4,5 estrelas. Porque eu li esse livro, se eu não me engano, foi durante as férias. Eu tava viajando quando eu li, e foi uma leitura muito agradável mesmo. Agora, uma trilogia de ficção científica que teve um começo bem difícil, mas a partir do momento que eu fui evoluindo na série, eu fui gostando cada vez mais. Que é a série da Fúria Vermelha, escrita por Pierce Brown. Aqui a gente está, né, numa sociedade distópica, em um futuro de ficção científica, em que a gente está em Marte, e Marte, quando foi colonizada, ela foi meio que dividida em castas. Então tem o povo que manda lá em cima, que são os ouros, e aí foi meio que descendo até a casta inferior, que são os mineradores. E aí começa a nossa história acompanhando o Daryl, que ele é um desses mineradores. Aí meio que uma história de vingança, ele tem que adentrar na sociedade dos ouros lá em cima para meio que dar uma baqueada e dar uma mexida em toda a estrutura da sociedade. Distopia YA, né? A gente tem Jogos Vorazes, que é assim, a gente tem vários outros na minha cabeça que a estrutura é meio que dessa forma. Só que a partir do momento que avança a história, pra mim, os riscos aumentam muito mais, os objetivos do protagonista aumentam muito mais, e eu gostei demais de avançar nessa história. Então, Fúria Vermelha eu vou dar 3,5 de estrelas, Filho Dourado já aumenta mais, que é 4 estrelas, e a Estrela do Amanhã é sensacional, mas não sensacional a ponto de... vou dar 5 estrelas. É bem legal mesmo. Eu acho que o Pierce Brown vai evoluindo assim. Ele evolui um pouco do primeiro pro segundo, e do segundo pro terceiro ele evolui muito mais mesmo. Aí beleza, aí eu voltei pro Bernard Cornwell, Azincourt, que foi um livro que a Marta me deu, e que foi uma leitura muito legal mesmo, porque ela se passa na Guerra dos 100 Anos, mas se passa bem depois dos acontecimentos da trilogia do Graal. E o nosso protagonista ainda é um arqueiro, só que eu acredito que o Bernard Cornwell, ele deixou muito mais ágil a escrita do que a trilogia do Graal. A trilogia do Graal tem uns momentos que é meio... cadência lenta. E o Azincourt tem os seus trechos mais lentos, mas ele é
de modo geral, muito mais ágil. E eu gostei bastante, eu vou dar 4,5 estrelas. Aí beleza, aí depois eu li como é que é o nome desse livro? Night Flyers. Aí depois eu li Night Flyers, escrito por George R. R. Martin. É um livro curtinho, ele tá entre novela e romance mesmo, mais para novela, que conta a história ali numa ficção científica em que tem uns pesquisadores numa nave, e essa nave meio que tem algum mistério nela, e que esses pesquisadores eles têm que descobrir o que está acontecendo, porque a vida deles está em risco. Não é nada demais, né? É uma leitura rápida, uma leitura gostosa até, mas não é nada tipo muito sensacional assim. Eu vou dar 3,5. Aí Andy Weir, escritor de Perdido em Marte, ele escreveu um livro esse ano chamado Project Hail Mary, que em português é Devoradores de Estrela, que conta a história ali de um homem que ele acorda dentro de uma espaçonave sem saber por que ele está nessa espaçonave, o que ele tem que fazer e qual que é a missão dele ali. E aí meio que o livro se passa real e ele tendo flashbacks e relembrando o que aconteceu por ele estar ali. E é uma história muito, muito legal. Mas esse não é um livro para todo mundo. É um livro que o Andy Weir ele é famoso por trazer aspectos muito técnicos ali para a escrita. Então, ele vai falar sobre por que o problema que ele resolveu deu certo, falando sobre reações químicas, sobre física, sobre qual que é como é que é a conta que o cara fez para conseguir chegar aqui, qual elemento que estava faltando. Então, ele traz uma parte muito física e química para a história, onde que às vezes você fala, não resta fazer nada a não ser ficar falando, tá, legal, hein? Porque você não tem como conferir isso, falar, não, o ATP do nitrogênio não é isso aí que você está falando, você não vai fazer isso. Então, meio que você só tem que acatar ao que ele está falando. Mas, fora isso, é uma escrita que é fácil, tem um senso de humor muito presente e te envolve realmente na história. Eu vou dar 4 estrelas para Devoradores de Estrelas. Aí beleza, aí a gente tá já em junho, a gente entrou na nossa leitura conjunta que a gente fez aqui no canal de Duna. Então foi uma experiência muito legal, Duna, porque a gente pôde ler junto, a gente debatia todo domingo dos capítulos que a gente leu. Tem aqui no canal, né, a playlist para quem quiser ver desde o começo. Só que aquela coisa, né, eu gostei, mas eu não achei puta que sensacional, que obra-prima. Eu entendo como que as obras atuais, inclusive até a Roda do Tempo, se inspirou em Duna para fazer várias coisas, mas não é um livro que eu me lembro assim, falo, nossa, que carinho que eu tenho por ele. Mas eu entendo a sua importância. Eu não gosto muito da narrativa do narrador onisciente, né, aquele narrador que sabe tudo o que está acontecendo e não segue um ponto de vista específico. E eu acho que o Paul, o protagonista ali, também chega uma hora que puxa muito sardinha pro lado dele, assim, e que eu não gostei tanto, assim. Então, Duna, só pra não criar caos, eu vou dar 4 estrelas, mas pra mim tá entre 3,5 e 4, porque não é um livro que, me marcou tanto, assim. Aí, Stephen King, é o primeiro Stephen King do ano, e eu li Os Olhos do Dragão, que é uma fantasia escrita pelo Stephen King, e me surpreendeu positivamente, porque quando você pensa em Stephen King, você não pensa necessariamente em fantasia épica, né? Tem um reino e tem um feiticeiro e tal. E é justamente esse enredo que o Stephen King trouxe aqui pra gente. É um livro que te envolve na história. Eu gostei muito de ler, mas parece um livro meio despretensioso, sabe? Não é aquele livro que você fala, nossa, que sensacional, eu vou ler pra sempre e tal, vou levar no coração. Então eu vou dar aqui 3,5 pra ele. Aí depois eu li o outro clássico de ficção científica, O Fim da Infância, e esse livro tem muitos aspectos que eu achei que eu não ia gostar, mas no final eu acabei gostando. Um desses aspectos é que, para contar a história, ele tem muito gap de ano muito longo, né? Então, quando dá um gap desse, os personagens que a gente estava acompanhando morreram já. Então a gente está em novos personagens, e a gente fala, a gente tem que recomeçar a gostar dos personagens, sabe? E aqui a gente está num mundo em que a gente está assim, nas guerras, tudo, nos nossos problemas de pobreza, de fome e tal. E aí chegam uns marcianos um dia e tá com o terror e fala, agora a gente que manda aqui
E eles tacam o terror, mas eventualmente também eles curam tudo que está acontecendo ali. Então então a gente entra no mundo utópico, né? A gente não tem fome, a gente não tem guerras, a gente não tem pobreza. E aí eles dominam tudo lá, mas, né, aí acaba gerando meio que conflito com a sociedade. E é essa crítica que o Arthur C. Clarke, é ele que escreveu? Acho que sim, não lembro. Traz aqui para o livro. É um livro muito legal mesmo. E eu vou dar 4 em 4. 4 tá bom. Beleza. Agora meu segundo contato com o John Scalzi, que é o Red Shirts. E aqui a gente tem, né, minha crítica ao Guerra do Velho é que o protagonista não tem um objetivo firme. O Red Shirts já é uma outra história, ele faz meio que uma paródia do Star Trek, que é uma série, né, de televisão, que tem uma nave espacial. Essa nave espacial é contratada para fazer, para os integrantes dessa nave espacial fazer missões em prol do império, da sociedade, da democracia, sei lá. Esse livro faz uma paródia de Star Trek e a gente acompanha nosso protagonista, que ele é um tripulante dessa nave, e ele entra nessa nave e ele repara que todos os tripulantes de baixa patente acabam morrendo nas missões. Então ele fala, pô, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, e ele acaba meio que tendo que descobrir o que raio está acontecendo ali para sua própria vida, né? Para ele não ter perigo de morrer, né? Então a minha crítica do John Scalzi era que o protagonista não tinha objetivo. Aqui ele trouxe o objetivo pro personagem e a dinâmica entre todos os personagens é muito, muito legal mesmo. Eu vou dar... Mas também não é grande coisa, não. Não é meu favorito do John Scalzi por enquanto, que eu vou dar 3,5. Aí beleza, agora a Quinta Estação, escrita por N.K. Jemisin, que é uma outra fantasia, uma fantasia onde tem uma magia chamada orogenia, que é pessoas que conseguem manipular elementos terrestres. Então ela consegue fazer, sei lá, terremoto, ela consegue fazer, como é que é o nome? Parada? Furacão, ela consegue fazer neve, sei lá, ela consegue trabalhar os aspectos terrestres. E aí a gente acompanha 3 linhas do tempo diferentes para ver como que mostra, como que é a realidade de 3 pessoas que conseguem fazer essa origenia, 3 fases de vida diferentes. Então a gente meio que vai acompanhando a história ali, mas o grosso da história é que Esun, que é a nossa protagonista, tem uns 40 e poucos anos, ela chega em casa e vê o filhinho dela, o bebê, morto, e a filha foi raptada pelo marido dela, pelo pai da menina. Aí ela entra nessa jornada para trás da filha dela. E é uma leitura muito fácil. Os livros têm, sei lá, 500 páginas, mas eles são menores, e não só menores, como eles são mais estreitos. Então você lê muito fácil mesmo. Eu vou dar 4,5 estrelas para ele. Beleza, Salem, Stephen King, esse é o segundo, se eu não me engano, ou terceiro livro que ele escreveu. E o começo dele é meio denso, é meio lento, porque se passa numa cidade e aí mostra como que essa cidade se comporta de acordo com coisas estranhas que vão acontecendo. Então a gente vai acompanhando cada um dessa cidade, o que é um pouco cansativo, mas depois do meio para frente começa a evoluir a cadência, te prende mesmo, e você vai ali você consegue ler demais, que eu vou dar 4,5 estrelas também. Aí beleza, agora Encarcerados, que foi a minha experiência mais prazerosa com John Scalzi. A gente está aqui numa realidade onde teve um vírus, uma variante da gripe, que meio que deixou as pessoas mais agravantes ficaram meio que em coma, só que um coma consciente, e outras pessoas que só adoeceram acabaram mutando o cérebro de uma forma que elas podem hospedar essas pessoas que ficaram em coma. E aí não só tem isso, mas como eles criaram já uma tecnologia, meio que os androides, onde que a pessoa em coma pode entrar para ter uma vida de androide nessa realidade. A gente acompanha o nosso protagonista, que é um agente do FBI. No seu primeiro dia de trabalho, ele é um Hayden, que é esse tipo de pessoa que entrou em coma. Então ele está sempre dentro de um androide. A gente meio vai acompanhando ele por toda a história. E essa foi uma escrita e esse foi o livro do John Scalzi que eu mais gostei, e eu vou dar para ele 4 estrelas. Aí beleza, aí Assassin's Creed Renascença. Assassin's Creed é uma franquia de videogame, e Renascença segue muito a história do jogo que eu lembro bem. Então eu ia lendo, eu ia meio que, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Só que ele é muito centrado ele parece muito um videogame, porque você está lendo ali, você fala, o Ezio, que é o nosso protagonista, ele encontrou tal pessoa.
e essa pessoa precisa pegar alguma coisa lá em cima. Ele vai lá pegar e entrega pra ela. Aí vai ali, precisa fazer isso, vai lá e volta. Então é muito de videogame. E eu achei que as coisas começaram a acontecer muito rápido, assim, sabe? Então, qual é a história, né? O Ezio, ele é de uma família importante ali, da aristocracia italiana, talvez, em Florença. E aí meio que traem a família dele e ele meio que jura vingança. Aí ele vai atrás do tio dele, e o tio dele, na verdade, é um desses assassinos. E aí meio que ele meio que aprende, né, todos os cuidados do assassino pra conseguir pegar sua vingança e tal. Só que parece muito videogame, muito mesmo. Então eu acho que meio que falta um pouco de, sei lá, um pouco de alma, talvez, na história. Não sei, eu senti que faltou alguma coisa assim, mas é uma leitura divertida. Eu acredito que o livro, ele cumpre o seu propósito, que é justamente isso, né? Apresentar para quem gosta do jogo uma história que tem mais enredo, tem mais... Se você, você termina o jogo, você fala, porra, quero entender mais essa história, você pode pegar esse livro sem dúvida nenhuma, porque você vai curtir bastante se você curte o jogo. Mas é aquela coisa, eu senti um pouco que faltou. Como ele não é um marco da literatura, mas ele cumpre o que ele promete, que é meio que te evoluir naquela história do Ezio Auditore. Mas eu vou dar as 3 estrelas aqui, tá bom. Ufa! Bom, então essas foram as minhas leituras desse ano. Esse aqui é o meu ranking. Me conta aí se você concorda, se você discorda com algum livro. Me conta quais foram as melhores leituras que você fez esse ano. Eu espero ver você no ano que vem, que vai ter muita coisa legal. Eu ainda vou fazer um vídeo de metas pro canal do ano que vem. E aí a gente vai estar a par, todo mundo aqui, eu e você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.